Shalom de Deus para você, shalom para você. Shalom de Deus para você que sempre está aqui assistindo podcasts, temas, lives, devocionais, tem tanta coisa neste canal, por isso que eu te convido a você acionar o sininho, se inscrever no canal, deixar o seu like e para que você, quando você aciona o sininho, você recebe sempre aviso de que um vídeo novo entrou no canal. Hoje o nosso tema é Jesus pregou no inferno? Este é um tema que, se você entrou aqui, é porque você tem curiosidade, você já leu a respeito e viu que alguns falam uma coisa, outros falam outra, tem duas linhas de pensamento e eu vou falar sobre essas duas linhas e você decide aquilo em cima da palavra, aquilo que fica mais próximo da palavra para você crer. Porque existem mistérios, eu quero dizer duas coisas. Número 1, existem mistérios que o Senhor só vai falar para a gente quando nós estivermos face a face com Ele e Ele vai desvendar tudo para nós. Mas o bom é dizer para você que essas duas linhas, nenhuma delas é heresia. Todas elas creem que Jesus, as duas creem que Jesus morreu na cruz e tudo foi realizado na cruz do Calvário. Então, fique tranquilo, se você crê de uma forma ou de outra, ambas creem que Jesus morreu na cruz do Calvário e esse era o plano perfeito de Deus. Nós já falamos de Gênesis 3,15, então para nós continuarmos em cima de uma linha de pensamento, eu quero dizer para você que o plano perfeito, quando ele foi executado, ele surpreendeu as trevas. Como assim? Jesus explicou isso para a gente na parábola de Mateus 21, quando ele fala a parábola dos maus lavradores. Está escrito que o dono de uma vinha que colocou uma cerca, ele se ausentou do país e deixou e confiou essa vinha aos maus lavradores e quando veio o tempo de buscar o seu fruto, mandou trabalhadores e esses maus lavradores sempre matavam, maltratavam estes bons trabalhadores que vinham buscar o fruto que pertencia ao dono da vinha. O dono da vinha disse, bom, eu vou mandar agora o meu filho, porque é o meu filho, eles vão respeitar. E ele mandou o seu filho. E quando ele mandou o seu filho, esses maus lavradores olharam para ele e disseram, este é o filho, matemo-lo e fiquemos com a herança. Jesus, ele resumiu em uma parábola tudo o que aconteceu, a surpresa das trevas ao ver que o Filho de Deus tinha vindo. Primeiro fato, porque Deus enviou o seu próprio Filho por amor a nós. E quando Satanás viu que o Filho de Deus estava aqui na terra, ele tinha que matar, ele tinha que destruir para ficar com herança. Ele tentou o tempo todo, ele não entendeu que Jesus entregou a sua vida, não foi ninguém que a tomou, ele entendeu que o plano de Judas deu certo e que o plano dele de pegar um discípulo para trair tinha dado certo e Jesus foi crucificado. Só que em Deuteronômio capítulo 21, leia comigo, no versículo 22, está escrito, se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte e tiver sido morto e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, vocês não contaminarão a terra que o Senhor Deus lhe deu por herança. Você viu o que está escrito aqui? Ele sabe, ele conhece a palavra. Você sabe que o diabo conhece a palavra. E ele sabia que aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado maldito de Deus. Quando ele achou que o plano que ele executou, o plano de morte, tinha dado certo e o Pai não resgatou Jesus, tanto que quando ele usou pessoas para dizerem ali ao pé da cruz, se você é filho de Deus, desce aí da cruz e que ele te salve, salvou a tantos, agora salve a si mesmo.
Então ele zombou de Jesus. Ué, o Pai não vai te resgatar? Você falhou? Ele achou que Jesus tinha falhado. Ele achou que Jesus tinha pecado. Por isso o Pai não o tinha resgatado. O plano perfeito de Deus, sabedoria de Deus, confundiu as trevas. Eles ficaram muito felizes, celebraram. Por isso que vai ter uma surpresa. Aí eu vou reservar essa surpresa para daqui a pouco. Vamos continuar então. Satanás foi surpreendido pela vitória da cruz. Vamos primeiro para esse grupo de teólogos que defendem a linha de que Jesus não pregou no inferno, de que o que Paulo falou em Efésios capítulo 4, e que nós vamos ler, tudo isso aconteceu na cruz do Calvário. Jesus venceu o inferno, pisou na cabeça da serpente. Aquele momento, ao meio-dia, quando veio trevas sobre a terra, ali foi Jesus guerreando com as trevas e ele venceu. E dali, quando ele entregou o seu espírito, ele já foi para o paraíso. E tudo bem, esta é uma linha de pensamento. E está certo, com certeza, Jesus ele venceu as trevas, o seu sangue precioso derramado, o sangue de inocente. Ali ele venceu, ele rasgou os editos de dívida, ele ali na cruz, ele carregou todos os nossos pecados. Enfim, ele pisou na cabeça da serpente, concordo sim. Ali teve a grande vitória na cruz do Calvário. Mas vamos agora para outra linha de pensamento. Baseado em quê? Crer que Jesus literalmente foi até o inferno. Vamos então pensar juntos. Você pode concordar ou não. Para isso, eu preciso que você entenda o que acontece em Levítico capítulo 16. Em Levítico capítulo 16, antes de nós ouvirmos Jesus, eu quero que você entenda o que acontece em Levítico capítulo 16. Eu sou professora de Pentateuco e amo dar aula sobre tabernáculo e templo. Tudo, absolutamente tudo no tabernáculo fala de Jesus. As peças, os tecidos, os materiais, tudo fala sobre Jesus. O trabalho dos sacerdotes, do sumo sacerdote, tudo aponta para Jesus. Este dia, em Levítico 16, é chamado do dia de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Durante todos os outros dias normais, todos os sacerdotes, eles faziam trabalhos conforme o seu turno, cada um fazia o seu trabalho. Uns eram responsáveis e esses trabalhos eles eram alternados. A pessoa não fazia sempre a mesma coisa. Então, se às vezes você como levita, como sacerdote, você tinha sido sorteado para ser o dia que você vai matar o animal, o outro vai tirar a pele, o outro vai recolher o sangue, o outro vai subir até o altar de sacrifício e vai queimar o sacrifício, o outro retira a cinza, o outro vai até o santo lugar. A gente vê que lá no Zacarias, no seu turno, ele estava, o pai de João Batista, estava oferecendo incenso no altar do incenso, e havia alguns que eram sorteados e no seu turno acendiam a menorá ou trocavam o pão da proposição. Só que no dia de Yom Kippur tudo era diferente. Não tinha sacerdote e levita trabalhando. Tudo, absolutamente tudo, era o sumo sacerdote que faria sozinho. Nesse dia ele não usaria suas roupas lindas, ele usaria uma roupa bem simples, uma roupa branca. E aí você vai ver que esse dia é Jesus. Jesus que há 2000 anos atrás, ele se despojou da sua divindade e ele foi para a cruz do Calvário. E ali ele fez tudo sozinho. Ele resgatou, ele redimiu, ele perdoou, ele fez tudo absolutamente. Ele venceu o inferno, ele fez tudo sozinho. Como ele mesmo disse, ele procurou e não teve quem o consolasse e o seu braço trouxe salvação, tudo sozinho. E neste dia, o sumo sacerdote, além de fazer tudo sozinho, subir ao altar oferecer incenso no altar de incenso, trocar o pão da proposição, acender a menorá, subir no altar do sacrifício sozinho, recolher a cinza. Ele fazia algo espetacular, ele ia além do véu. Ele jogava o sangue na cortina e ele podia entrar além do véu, uma única vez no ano. E nós sabemos que já era mostrando o que Jesus faria de forma definitiva. Ele rasgaria o véu e hoje nós podemos, através de Cristo Jesus, entrar além do véu. Mas nesse dia, algo era feito. Era apresentado ao sumo sacerdote 2 bodes. Um bode
iria ser sacrificado no altar do sacrifício. O outro, que se chama bode expiatório, daí veio a expressão bode expiatório, e o sumo sacerdote deveria colocar as mãos sobre ele e ali confessar o pecado de todos os pecados da nação. E este bode expiatório iria para o deserto, porque esse bode era a representação de que naquele dia Deus perdoava todos os pecados da nação e os pecados estavam sendo levados embora. Você sabe que Jesus fez isso. Foi ele que levou sobre si iniquidades, ele que levou sobre si todos os nossos pecados. Através de Cristo Jesus, mesmo que os seus pecados sejam mais vermelhos do que a escarlate, ele te perdoa e te torna mais alvo do que a neve. Então, nesse dia, o bode expiatório ia para o deserto da Judéia. Lá no deserto da Judéia, que é um deserto rochoso, esse bode expiatório era jogado no abismo. No abismo. Deu para entender? O bode expiatório era jogado no abismo, afastando da nação todos os pecados. Agora, voltando para Jesus. Mateus capítulo 12, e leia comigo, do versículo 38 a 40, está escrito o seguinte: Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você viu o que está escrito em Mateus capítulo 12? É Jesus falando. Ele comparou o tempo que Jonas, o profeta, ficou na barriga do grande peixe, 3 dias e 3 noites, como o tempo que o Filho do Homem ficaria, aqui ele fala coração da terra, em outras traduções, no abismo ou profundezas da terra. Então, o que eu creio que aconteceu depois que Jesus entregou o seu Espírito. Depois que Jesus entregou o seu Espírito, eu creio que ele foi para um local chamado Seio de Abraão, como ele mesmo explica em Lucas capítulo 16, aonde todos os justos ficavam, todos os justos no sentido de que morreram e crendo em Deus, servindo a Deus, como Abraão, como Isaías, como o rei Ezequias, Josias, todo o Antigo Testamento, até a morte de Cristo, todas as pessoas que morreram crendo e servindo a Deus, ali eles ficavam no seio de Abraão, que é um lugar na soberania de Deus, onde eles estavam aguardando até que o plano perfeito fosse executado e Jesus pudesse abrir a cortina, rasgar a cortina definitivamente e introduzir todos através da sua justiça no paraíso. Então eu creio que ele foi até ali naquele local e ele se apresentou e disse: olha, Abraão, não está escrito isso na Bíblia, é o que eu creio. Olha, Abraão, você viu o meu disse, alegrou, sou eu. Olha, Davi, você viu no Salmo 22 a cruz? Eu já executei esse plano. Olha, Isaías, você viu lá em Isaías 53 como seria a cruz? Então eu já executei esse plano. E para mim, ele foi primeiro no seio de Abraão para se apresentar, depois ele foi até as profundezas da terra, porque ele disse, antes de eu falar o que para mim eu creio, eu preciso ouvir Jesus de novo. Quando no terceiro dia ele ressuscitou, quem ele encontrou ali no jardim do túmulo? Maria Madalena, que estava lá. Maria Madalena não o reconheceu, achou que ele fosse um jardineiro. E aí, quando Maria Madalena se jogou, se lançou aos pés dele, e é lógico, uma adoradora como Maria Madalena, com tanta gratidão no coração, com tanto amor no coração, ela queria tocar Jesus. E ali, quando ela se prostrou, Jesus disse uma palavra para ela: Maria, não me toque, isso é o terceiro dia. Maria, não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Por isso que eu creio que Jesus, literalmente, o que ele disse em Mateus capítulo 12, ele fez. Nesses 3 dias, ele se apresentou ali no seio de Abraão, depois ele foi ali nas profundezas, foi até
ali o inferno, e ele ali, o que eu não creio é que ele pregou dando, porque tem uma outra linha de pensamento baseado na epístola de Pedro, que nós vamos ler, que crê que Jesus pregou para as pessoas que estavam no inferno, dando uma segunda chance. Isso quebra alguns princípios. Então, para mim, ele foi até o inferno para declarar a sua vitória. Ele surpreendeu o inferno, ele ali arrombou a porta do inferno, por isso que ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a nossa vida. Ele foi o primogênito, ele foi o primeiro a fazer isso, ele arrombou a porta do inferno e ele ali cheio do espírito de vida, ele disse, eu vim aqui para pegar tudo aquilo que você roubou a coroa do homem e eu vim aqui resgatar, porque eu sou o resgatador, eu sou o redentor, eu venci, vim pisar a tua cabeça, ela já foi pisada lá na cruz e eu estou aqui executando o plano perfeito. Eu vim aqui para dizer, porque lá em Colossenses capítulo 2 diz que teve um desfile triunfal. Para mim ali é como que essa é uma linguagem de guerra, porque o vencedor ele tira as condecorações do inimigo e eles têm um desfile vergonhoso. Nesse momento foi vergonha, foi humilhação lá no inferno, porque o plano perfeito foi executado. Então, é isso que eu creio. Mas eu preciso ler mais passagem para que eu possa ter algum respaldo para falar, um pouco mais de respaldo para falar para você. Abre Efésios capítulo 4, no versículo 8 está escrito: ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, aqui está falando que ele foi até as regiões inferiores. Aquela linha de pensamento que diz que Jesus venceu na cruz e que não foi ao inferno, eles justificam que essas regiões inferiores é a terra. O tempo que ele aqui esteve na terra é o tempo em que ele ficou e permaneceu para vencer as trevas. Mas, para mim, eu digo para você, quando eu leio Mateus capítulo 12 e ouço Jesus dizer que o Filho do Homem ficou 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra, quando eu vejo Jesus falando para Maria Madalena, dizendo, não me toque porque eu ainda não subi aos céus, é por isso que eu creio que Jesus foi lá, não pregar, mas para anunciar a vitória. Ele foi ali até o inferno. E aonde que está escrito, aqueles que creem que ele pregou? É aí que eu disse que é 1 Pedro 3, a partir do versículo 18, diz o seguinte: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Então, existe também uma linha de pensamento de pessoas que acham que o Senhor Jesus foi até o inferno pregar para essas pessoas que morreram sem ouvir a pregação. Mas o tempo de Noé, nós sabemos que Noé, ele falou, o justo falou, ele pregou. Nós não temos exatamente escrito, mas nós sabemos que só o ato dele construir a arca, cada vez que perguntavam para ele o porquê que ele estava construindo a arca, é claro que ele estava ali pregando e falando, olha, Deus mandou porque tem um juízo sobre o mundo. Mas as pessoas não quiseram ouvir. Então, o que eu creio aqui sobre os espíritos e o pregar, alguns creem, a linha de pensamento, aquela linha de que tudo aconteceu na cruz do Calvário, justifica essa passagem dizendo que pregar aos espíritos em prisão é o que Jesus fez aqui durante todo o seu ministério. Todos aqueles que estavam em prisão, ele pregou aqui, enquanto ele esteve aqui na terra. Mas o que eu creio é que Jesus,
ele não foi pregar para estes demônios que estavam ali, ele foi anunciar. Porque aqui está falando destes que estiveram em desobediência, então ele foi anunciar, ó, chegou o tempo da derrota. O que estava escrito lá em Gênesis 3,15, eu executei na cruz do Calvário. Eu só estou aqui para dizer que o inferno foi vencido e eu já pisei na cabeça da serpente. Então é isto que eu creio. Você, em cima de todas essas passagens, eu sei que você já está chegando a alguma conclusão, mas o que eu creio é firmado no que Jesus disse. Agora, vamos voltar a 2000 anos atrás e vamos reconstruir essa cena. Eu creio que Jesus, depois que ele entregou o seu Espírito, ele foi, anunciou primeiro ali no seio de Abraão, a todos aqueles que ali estavam aguardando o Messias e não sabiam quando. Imagina a celebração daquele local. Ele foi lá, arrombou as portas do inferno, anunciou também a sua vitória, como faliu o plano de Satanás e como o plano de Deus prevaleceu. Ele saiu todo vitorioso. Ele levou o cativeiro, ou seja, pessoas que estavam como Davi, como Isaías, como eu falei, como Daniel, como Débora, homens e mulheres que estavam ali, ainda não podiam usufruir do paraíso, porque não tinha ainda a justiça de Deus sobre eles, por mais justos que eles tenham sido, mas eles ainda não tinham a justiça perfeita, essa é só Jesus. Então eu creio que ali ele levou todos para o céu e apresentou o seu sangue ao Pai. Como ele disse para Maria, eu ainda não me apresentei ao Pai, porque o sumo sacerdote ele lançava o sangue na cortina e ele podia entrar além do véu. Jesus, a cortina foi rasgada definitivamente porque ele apresentou o seu sangue ao Pai, não um sangue de animal, mas o seu sangue justo e puro, e de uma vez por todas ele rasgou o véu e ali ele apresentou essa multidão de pessoas. E eu acredito ainda que essa multidão de pessoas entrou e que ali o salmista ele teve uma revelação desse momento no Salmo 24, quando ali para mim, quando Jesus ele está subindo aos céus com essa multidão de pessoas e ali os anjos dizem: quem é esse? Quem é esse? E ele diz: levantai, ó portais eternos a sua cabeça, porque é o Rei da Glória, forte e poderoso, que está entrando no céu e sabe, entrando no céu com a vitória, com o seu próprio sangue e com uma multidão resgatada e que poderia entrar agora no paraíso. É isso que eu creio, e você pode analisar cada uma dessas passagens que eu dei para você e chegar à sua própria conclusão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não saia sem antes dar um like, compartilhar com muitos, para que as pessoas fiquem esclarecidas sobre este assunto e você ser um semeador da palavra. Que o Senhor te abençoe sempre e até o próximo vídeo.